Então, pessoal, seguindo aqui a aula, vamos ver a função horária da posição. Primeiro, por que ela se chama função horária da posição? Esse termo aqui, horária, o horário está se referindo ao quê? A tempo, pessoal. Horário se refere a tempo. Então, o que vai ser isso? É uma função, uma relação matemática, que me dá qual é a posição que eu tenho em função do tempo que eu estou em movimento. Olha bem da onde é que vai surgir essa função. Vamos fazer aqui a dedução, a demonstração desta formulazinha, dessa expressão matemática. Isso vai vir da nossa aula passada, da definição de velocidade. Eu quero te lembrar que nós vimos aula passada que a definição matemática de velocidade é a variação da minha posição, do meu espaço, sobre a variação do tempo em que eu percorri esse espaço, certo? Definição de velocidade. Agora, vamos fazer o seguinte. Uma variação na física sempre é o final menos o inicial. Logo, uma variação de posição é dada pela posição final, vamos chamar de S, do meu movimento, menos a posição inicial, S0. E o mesmo vale para intervalo de tempo, é tempo final menos tempo inicial. E agora, galera, o que acaba acontecendo aqui na maioria das vezes? Quando a gente vai estudar um fenômeno físico, né, e a gente vai contar o tempo, e a gente usa instrumentos para contar tempo, por exemplo, um cronômetro, o tempo inicial, na maioria das vezes, vale quanto? Vale zero. Quando tu inicia a contagem do cronômetro, o cronômetro começa contando em -3? -5? Não, começa no zero. Então, pessoal, a gente considera aqui que esse tempo inicial acaba sendo zero. Desprezamos ele, pois ele é zero. Tranquilo? E aí a continha, então, vai ficar assim. Velocidade é igual a posição final menos posição inicial sobre o intervalo de tempo. Certinho? Deixa o senhor continuar aqui em cima. E agora fazemos o seguinte, vou pegar o tempo que está aqui embaixo, passo para lá multiplicando. Eu multiplico os dois lados por tempo. Aí velocidade vezes tempo é igual a posição final menos posição inicial. E aí, isolando a posição final, eu vou ficar com a seguinte expressão. Nota bem agora comigo. Posição final, S, é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Tranquilo? Bom, agora, meu querido e minha querida, eu suponho que tu deve estar pensando o seguinte, ok, o senhor está passando mais uma fórmula para eu decorar, eu vou decorá-la e vou aplicar nos exercícios. Mas, meu querido e minha querida, eu, como professor de física, eu não quero que tu simplesmente memorize fórmulas sem saber o significado delas, como se a fórmula só fosse um mecanismo para tu resolver questões. Eu quero que tu entenda o significado de cada elemento que está ali e para que serve essa expressão matemática. Pessoal, a matemática ela é a linguagem que a física usa para descrever os seus fenômenos. Olha só uma coisa interessante aqui. Primeiro eu vou te dar o significado de cada termo. De novo, S0, posição inicial. V, velocidade, T e tempo. Agora, olha que louco o link que o senhor vai fazer agora. Se tu já aprendeu lá na matemática função de primeiro grau, função linear, isso aqui vai ter um link muito legal agora. Sabe por quê? Se tu pegar na matemática o formato de uma função de primeiro grau, é assim. Y é igual a ax mais b. Y é igual a ax mais b. Se tu notar o formato dessa expressão aqui de cima, tem o mesmo formato de uma função de primeiro grau, de uma função linear, correto? Só está escrito de outra maneira ali. E olha os paralelos que a gente pode fazer aqui, olha só que doideira.
Na matemática, a gente tem o b da função de primeiro grau, chamado termo independente, né? Ou coeficiente linear, o pessoal da matemática chama assim. Na física, agora na função da posição, sabe quem é que está fazendo o papel do b? Quem é que é o b aqui? O S0, a posição inicial. Olha só, eles são aqui, ó. São as mesmas pessoas, só que com roupas diferentes. Na matemática, a gente também tem o A. O A é o chamado coeficiente angular lá da reta da função do primeiro grau. Sabe quem é que está fazendo o papel do A aqui na física? É a velocidade, analogamente. Olha só. E na matemática, nós temos também o x. Quem é o x na função? É o chamado termo independente. São os valores do x que vão influenciar no valor final da função. O a e o b são constantes. Quem está fazendo o papel do x aqui na física? Quem é a variável independente? Tu já sacou. O tempo. E agora vamos dar uma filosofada aqui, pessoal. Por que que o tempo é a variável independente aqui? Sabe por quê? Porque no mundo da física clássica, o tempo ele está passando, o tempo transcorre independente dos acontecimentos. Se eu estou parado, se eu estou em movimento, se eu estou fazendo círculos, o tempo está correndo da mesma forma. Olha que bonito isso. Por isso, o tempo é a variável independente. E a variável dependente, o y, vai ser o quê? A posição final, né? A posição final que vai ser dada em função do tempo. Olha só que legal. Então, isso nada mais é do que uma função de primeiro grau. E aí, eu dito isso, tu já pode fazer alguns links. Por exemplo, se eu pegar o cara que está em MRU, né, com velocidade constante, como é que vai ser o gráfico da posição em função do tempo? Ora, vai ser o gráfico de uma função de primeiro grau. Então, seja uma reta. Que show isso, né? Bom, e para ilustrar isso bem para ti agora, deixa eu te mostrar agora um exemplo, né, de uma função de posição escrita aqui para que a gente consiga interpretá-la. Vamos lá, vamos ver o nosso exemplo. Deixa eu botar aqui em cima o nosso exemplo. Olha só. E o exemplo que eu vou te dar vai ser o seguinte. Vamos supor que um carro tem uma função da posição dada por essa expressão aqui. S é igual a 3 mais 2t. S igual a 3 mais 2t. Eu não quero que tu veja isso só como números jogados aí. A avaliação que eu quero que tu tenha é o seguinte. Cada número está fazendo aqui um papel de um elemento da função da posição. Isso aqui é uma função que descreve o movimento retilíneo uniforme. Então, quando tu lê S igual a 3 mais 2t, tu tem que ler o seguinte. O que é o 3 aqui? O 3 é a posição inicial. E o 2 é a velocidade. Logo, S igual a 3 mais 2t está me dizendo que eu tenho um movimento que funciona assim. Tem um referencial estabelecido e o móvel, pode ser um carro, começa este movimento na posição 3. Ó, aqui é onde começa o movimento. E este móvel está com uma velocidade de 2 km por hora. É importante a gente ter em mente aqui, pessoal, o possível significado dos sinais. Aqui deu tudo positivo. A velocidade ter dado positiva significa que a velocidade está no mesmo sentido do crescimento do meu referencial. A mesma coisa para a posição inicial. Nada impediria de eu ter, vamos botar aqui um segundo exemplo, nada impediria de eu ter aqui uma função horária da posição em que algum desses números seja negativo. Por exemplo, aqui, vamos inverter o sinal da velocidade. S igual a 3 menos 2t.
O que que muda agora no meu movimento quando eu troquei o sinal da velocidade, ó? Velocidade agora é 2 metros por segundo. Significa, então, a posição inicial não muda, né? A posição inicial continua sendo 3, mas agora a velocidade negativa implica que ela está no sentido contrário ao crescimento do referencial. Então, eu estabeleci que o referencial, ó, cresce para a direita. Positivo é para a direita, de acordo com o que eu estabeleci. Então, a velocidade, por ser negativa, está no sentido contrário. Aqui, ó, 2 metros por segundo. Maravilha, olha só que interessante isso. E aí tu percebe que, tendo a função horária da posição, eu posso determinar, eu posso saber qual é a posição desse carro para qualquer instante de tempo, sem ter que fazer aquela noia de ver de 1 em 1 segundo qual é a posição do cara. Vê, por exemplo, se eu quiser saber qual é a posição que esse carinha aqui vai estar no instante 10 segundos. O que que eu faço? Eu pego a função que descreve o movimento dele, que é isso aqui, e eu substituo 10 no lugar do tempo. E aí eu vou ficar com S é igual a 3 menos 2 vezes 10. O que vai me dar, então, S é igual a 3 menos 20. S é igual a menos 17 metros. O cara vai estar lá na posição 17 metros. Maravilha, pessoal! Então, esse é o significado da função horária da posição. Tranquilo? Agora que eu já te falei tudo isso, eu vou te dar um macete para tu gravar isso. O senhor não é muito fã lá de macetes? Eu acabo passando muitas vezes isso porque eu sei que tu, como vestibulando, tem muita coisa para estudar. A física é só uma das disciplinas que tu tem que estudar e acaba sendo útil tu ter esses macetezinhos. O macetezinho é o sorvetão. É meio infantilóide, a fórmula do sorvetão tá aí, mas eu quero que tu tenha em mente que não basta só tu, que nem um burro de carga, ficar gravando o macetezinho para a fórmula se tu não sabe, não entende o significado dela, para que ela serve e o que ela expressa, né? Aí tu fica lá rindo quando o teu professor dá um macete. Sorvetão. E daí, meu velho, se tu nem sabe o que que é esse negócio, entendeu? Por isso que eu gosto de esmiuçar isso aqui e depois te dar um macete, caso tu queira. Mas se tu quer uma dica para tu memorizar a fórmula mesmo, faça 300 exercícios. 300 é um número que indica vários exercícios. Faça 300 exercícios. Não tem melhor maneira de memorizar fórmulas, porque tu vai entender elas mesmo, contigo usando as fórmulas mesmo. Tranquilo, pessoal? Essa é a função horária da posição. E agora que a gente entende a função que descreve o MRU, eu quero já ir para a última parte da aula, onde a gente vai ver uma situação específica que é o de encontros e ultrapassagens. Vamos lá, segue com o senhor aí.